O guia Criciúmal acompanhou na manhã desta quinta-feira, dia 15 de maio, a visita do deputado federal Elvino Bongás, do PT, a Criciúmal. O parlamentar esteve em linha principal, onde fez a entrega de equipamentos para a Associação de Pesquisa e Desenvolvimento Comunitário de Criciúmal, que tem por principal objetivo a produção de alimentos de forma agroecológica. Foram entregues 4 motopodas, um trator com lâmina frontal e uma enxada rotativa, adquiridos pelo município e repassados à associação com recursos de emenda parlamentar de R$200 mil destinada por Bongás. A entrega aconteceu na propriedade rural do presidente da associação, o ex-vice-prefeito de Criciúmal, Carlos Ernesto Green, que lidera a associação composta por 12 famílias de Criciúmal. Bom dia a todos que se ligam na programação 89,5 FM, também no Guia Criciúmal, em parceria com esse importante site de comunicação para Criciúmal, região e país. E é uma grata satisfação em poder receber aqui na linha principal Criciúmal, interior do nosso querido município, o nosso querido deputado Elvino Bongás, uma emenda parlamentar em torno aí de R$200 mil, que agraciou a esses associados a essa associação, que elegeram uma máquina, um trator carregador, a forma melhor para ajudar estes associados da agricultura familiar. Deputado, é uma satisfação tê-lo aqui em nosso meio, falar sobre esse importante trabalho que o senhor faz perante a agricultura familiar e, nesse caso em específico, também a vinda desse equipamento com outros equipamentos que vão associar e vão ajudar muito os agricultores. Seja bem-vindo. Eu quero agradecer, saudar vocês da comunicação, é sempre muito prazeroso vir poder me comunicar com vocês e estar presente do lado de equipamentos que vão tirar a penosidade do trabalho do nosso agricultor que produz comida, alimento. Eu falo assim com dor e com um sentimento muito grande. O meu pai, por exemplo, que quando faleceu aos 84 anos de idade como agricultor familiar, ele estava corcundo porque carregava pedra, era arado de boi, era dificuldade de trabalhar na roça. E sempre criou 8 filhos, eu sou o 8º nenê da turma, trabalhando na roça e com dificuldade. Então, quando nós conseguimos um trator que pode trabalhar na horticultura, na produção de alimentos básicos, de alimentos realmente de mandioca, de batata, do cultivo da lavoura, e ao mesmo tempo, hoje as podas, né? Eu disse até para o Carlos Green que eu quero saudar o Carlos Green e parabenizá-lo em nome da associação, amigo de longa data, né? E todos os agricultores em nome do Carlos, estar aqui no interior, equipamentos de poda que tu pode de forma mecânica fazer poda em árvores, mantendo as árvores, podando elas, numa ideia hoje que se fala muito da manutenção da arborização, da fruticultura, né, dos quintais produtivos, dos espaços hoje de florestas, né, cultivadas, agroflorestas, que é um termo muito usado por quem trabalha na produção orgânica, na produção agroecológica. Eu dizia que antigamente eu tinha que subir trepando, né, numa árvore, colocando uma escada, né, e correndo riscos, né, inclusive pela falta de EPIs, de equipamentos que a gente não tinha para segurança, né, e hoje tem equipamentos, né, que podem de uma forma mais fácil, segura, né, poder ofertar esse trabalho para os nossos agricultores. Então, eu estou muito feliz. É produção de alimentos, é aspecto organizativo, é aqui na comunidade no interior. Então, sobre todos os aspectos, poder viabilizar esses R$200 mil em parceria na compra com a municipalidade para beneficiar quem produz alimento, quem está aqui na terra, pensando inclusive o retorno do jovem. Nós tivemos uma época que aqui de Criciúmal, as pessoas foram embora, foram para Novo Hamburgo, foram para Porto Alegre, foram para São Leopoldo, foram para Caxias, foram para vários outros lugares procurar a vida boa de trabalho e oportunidades de emprego. É ótimo, que bom. Se as pessoas estão felizes, têm sua renda, têm sua família, sua comunidade, está ótimo. Mas eu tenho certeza
que tem gente que quer retornar ao campo, viver de uma forma mais prazerosa em meio à natureza e produzir alimentos e ter renda nesses lugares. E nós precisamos ofertar a eles essa oportunidade. E nós estamos fazendo isso, com um bom programa do Plano Safra, com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, com o governo do presidente Lula, colocando recursos, ampliando mercados internos, porque o povo tendo um salário melhor, tendo emprego, ele consome mais, então nós temos que produzir mais. Nós temos compras públicas, temos o PA, temos o PENAI, que são programas de espaços públicos. E ainda temos o Brasil se afirmando no mundo, que é outra coisa importante. Nós estamos abrindo mercados para suinicultura, para avicultura, para grãos, para todas as áreas, mercados externos também, como foi a recente viagem do presidente Lula para a China. Então nós temos certeza que quem produzir alimento vai ter futuro. E essa é a nossa aposta, e aí você sempre terá o nosso apoio. Agricultura familiar que se confunde ao agro, embora ambos muito importantes para a produção nacional e internacional. Agora, a agricultura familiar é um eixo muito importante porque o alimento na mesa do trabalhador ultrapassa os 70%. O que o senhor tem a dizer a isso? Não, nós precisamos ainda na sociedade brasileira ter uma compreensão em relação ao interior como é na cidade. Eu vou dar um exemplo. Na cidade tem uma grande empresa, tem uma média empresa e tem a microempresa. Para a micro e pequena empresa, todo mundo elogia, até um grande empresário. E ele reconhece que com a micro e pequena empresa na cidade tem que ter um imposto simplificado, tem que ter um juro diferenciado, tem que ter um apoio. E mesmo o grande empresário reconhece que o pequeno empresário é fundamental e o apoia. Só que no interior, nós não temos essa compreensão. Aqui nós temos um grande fazendeiro, um médio e um pequeno. Deveria ter no interior a mesma preocupação de todo mundo se apoiar, porque ambos existem, então eles podem coexistir. Mas, como tem um microempresário que tem juros menores, apoio maior, tem o Sebrae, tem uma pequena empresa e tal, deveria para o agricultor familiar todos terem a mesma compreensão de coexistirem e com apoios diferenciados. Porque assim como a micro e pequena empresa produz mais emprego, o agricultor familiar produz mais alimento. Só que no campo nós temos um preconceito contra o agricultor familiar. E a questão meio feudalística, vamos dizer assim, a época, a terra era propriedade, era poder. Então a gente acaba tendo nenhum preconceito, né, contra esse agricultor familiar. E nós estamos garantindo que ele tenha estrada boa no interior, que ele tenha acessibilidade de internet, que tenha escolas agrícolas, que tenha... Onde não tinha luz, nós colocamos luz para todos, que tenha previdência, que tenha um conjunto de políticas públicas, inclusive assistência técnica, seção rural, inclusive pesquisa. Nosso Brasil abandonou a pesquisa para nós não dependermos de grandes conglomerados que têm interesse em vender tecnologias para nós, ou insumos caros e geralmente agressivos à natureza e ao meio ambiente, que poderiam ser mais sustentáveis com os bioinsumos, biofertilizantes, com toda uma onda tecnológica mais sustentável. Então, se a preocupação climática hoje é a questão central, e olha como nós sofremos, ora chuvas, ora secas, se nós tivermos uma preocupação mais razoável em relação à sustentabilidade, nós vamos também, em relação a esse agricultor familiar que tu mencionaste, ele poder ter mais respeito e mais, é o que mais preserva o meio ambiente, porque ele sabe, se ele agredir o meio ambiente, ele vai se prejudicar. Então, nesse sentido, nós da agricultura somos os que precisam manter e os que mais mantêm o solo, os que mais mantêm uma floresta em pé, né, para produzir, e com isso um clima mais sustentável, para que quando a gente planta, a gente não tenha que rezar tanto a São Pedro para que chova regularmente. Então, todo esse equilíbrio, né, ele não é simples, mas nós temos que nos dedicar. E eu tenho dedicado o meu mandato pela sustentabilidade. E a sustentabilidade, ela tem que ser econômica, financeira, porque saco vazio não para em pé. A sustentabilidade, ela tem que ser do ponto de vista social, para as pessoas poderem ter suas comunidades, sua convivência e tal. E a sustentabilidade, ela tem que ser ambiental. Senão, a gente vai se ralar e a gente não vai ter um meio ambiente equilibrado. Deputado, além da entrega desse equipamento do trator e seus devidos implementos, o pessoal do Hospital de Caridade de Criciúmal, na pessoa do Rafael Brackmann,
que é uma pessoa importante, né, que coordena, administra o Hospital de Caridade, vem de encontro à sua pessoa, ao deputado, conclamando ajuda, auxílio para aprovação de um valor de R$ 3.600.000 para a estrutura física do hospital. O que o senhor pode nos falar a respeito disso? Nós imediatamente vamos acompanhar no Ministério esse projeto que está em andamento no Ministério. Então, meu compromisso é acompanhar, reforçar a solicitação para o nosso querido hospital aqui, hospital que em outras épocas eu já ajudei também o hospital, e ao mesmo tempo, além desse reforço específico no Ministério, porque aí se trata de um recurso do Ministério, nós vamos reforçar esse pedido dentro do Ministério do Governo Federal e ao mesmo tempo nós vamos estudar a viabilidade de preparar um futuro apoio meu direto para o hospital, para algum equipamento, alguma outra atividade que assim como nós decidimos conjuntamente com as lideranças nossas aqui do município, para que esse equipamento hoje para a agricultura fosse para a agricultura, eu durante o ano também vou voltar aqui a conversar com as lideranças para ver onde é que nós, planejando os nossos apoiamentos para o ano que vem, qual é o apoiamento que a gente vai organizar para Criciúmal. Agora, o certo é que nós vamos ter um apoiamento também para Criciúmal. E eu vim, hoje de manhã, já cedo, nós tivemos uma reunião com a regional dos sindicatos dos trabalhadores rurais, agora cedo em Três Passos, né, aonde nós vamos colocar um recurso na prefeitura de Três Passos, de R$200 mil, que vai fazer uma aquisição e depois uma destinação para no sistema de comodato com os sindicatos de trabalhadores rurais da regional aqui, para poderem fazer um trabalho regional de organização dos jovens, das mulheres, enfim, do crédito fundiário, todas as atividades que os sindicatos precisam, que é também um apoiamento que eu estou fazendo nesse nosso roteiro. E, além disso, eu estou acompanhando a região, os prefeitos, as lideranças, né, na agilização, junto com o deputado Russumano, que virou um paulistano casado com uma trespassense, uma gaúcha, né, que é meu colega deputado também no Parla Sul. Eu estou acompanhando essa nossa comitiva para que possa ter esse grande sonho da região, que é a ponte internacional. Então, eu e o Russumano estivemos semana retrasada no Itamaraty, em Brasília. Nós já solicitamos uma agenda nova no Ministério dos Transportes, porque lá os trâmites para que tenha toda a documentação pronta, para daí articular com a Argentina em se tratar de um assunto internacional, porque o recurso pelo FOSEM, que é o Fundo Financeiro do Mercosul, já tem a sinalização aprovada, né? Então nós vamos também nos dedicar muito para essa desburocratização, né? Para essa burocracia ser superada, para que a gente possa ter essa boa notícia estratégica para a grande região, tá? Então, nesse sentido, todos os prefeitos da região têm me procurado e eu sou um parceiro para que essa obra realmente também possa acontecer. E na frente, para nós também é importante em relação a Santa Catarina. Quando a gente vai até Barra do Guarita, para passar para o outro lado, para Santa Catarina, nós passamos ainda por Balsa. Eu passo lá por Balsa. Eu quero daqui a uns anos passar por Ponte. Então nós estamos como bancada gaúcha e como bancada Santa Catarina trabalhando conjuntamente para ter uma obra que eu diria assim, pós-ponte com a Argentina, Eu Soberbo e o Ponte Soberbo, é a obra estrutural mais importante, digamos assim, né, que é a ligação com Santa Catarina, né? Então acho que nessa aí também nós estamos envolvidos. Então, além desses apoios diretos aqui, vocês tenham certeza que eu estou, na regra geral, apoiando outras obras estruturantes para a região. Bom, deputado, para fechar da minha parte, eu sei que após o Clécio vai dar sequência, entrevista com o senhor, Claro. Eu gostaria de saber sobre o alinhamento federal, nós sabemos, Partido dos Trabalhadores, a linha estadual e também municipal, como é que funciona entre essas esferas e o deputado Elvino Bongás? Não, nós precisamos imaginar que cada um tem o seu time de futebol. Então aqui quem está me ouvindo agora, ou é gremista ou é colorado. Pode até ter um segundo time, mas torce lá para o Grêmio e para o Colorado. Bom, tem campeonatos. Então no campeonato a gente vai lá, se prepara, né, para jogar um contra o outro, para derrotar o outro e para ganhar, levar a taça. Mas nunca a gente pode dar canelada, nunca pode ter um juiz ladrão, nunca pode ter uma agressão, nunca pode ter um palavrão. Até hoje em dia agride muito os negros, né? Então nunca pode ter nada disso. Tem que ganhar na qualidade. Não pode na violência, não pode na agressão, tem que caminhar dentro das regras. O futebol sempre é a melhor analogia.
A gente tira um sarro do outro, quer que não tire um sarro do outro, da família até, né? E um sarro do outro que é do outro time. Mas não podemos nos agredir, nós temos que nos respeitar. E eu carrego essa analogia futebolística para a minha vida política. Nós somos de partidos diferentes, como somos de times de futebol diferentes. Mas uma coisa que nós temos que regrar é o respeito. E a nossa comunidade é o nosso torcedor. São as pessoas que estão lá nos enxergando, que lá na família são de todos os partidos, no município são de todos os partidos, contribuem os impostos, são de todas as religiões políticas. Então nós, pelas nossas diferenças partidárias, que em época de eleição a gente as coloca em veredito popular, não podem dificultar os nossos trabalhos na busca de recursos para as nossas comunidades. E isso, infelizmente, uns olham atravessado, porque eu sou de outro partido político, não pode. E eu me relaciono com todos os partidos políticos, me relaciono com todos os prefeitos, me relaciono com todos os governadores, independente de ser ou não ser do meu partido ou da minha base. E quando se trata de busca de recursos, a gente vai na construção coletiva a mais mãos, fazendo trabalhos conjuntos de parcerias. Então eu tenho trabalhado assim eu vou trabalhar com o município onde eu sou oposição, converso com o prefeito onde eu sou oposição, onde eu sou situação a mesma coisa, não faço diferença sobre isso, e a mesma coisa, eu cobro rigidamente do governo do estado, porque nós ajudamos muito o governo federal, o governo do presidente Lula, por exemplo, o Rio Grande do Sul nas enchentes aqui. O governador nunca reconhece que vem recursos do governo federal. Só como se ele tivesse colocado. A maior parte dos recursos do Rio Grande do Sul na reconstrução é do governo Lula. O governador não reconhece. Eu tenho cobrado do governador, falado diretamente com o governador, mas isso não impede que eu faça a crítica e a observação e, ao mesmo tempo, busque recursos para o governo do estado em Brasília. Aliás, no canal da transparência dá para se observar esses valores, números percentuais? Exatamente, e são grandes, mas o governo do estado não reconhece. E na Bíblia diz, dai a César o que é César e a Deus o que é de Deus. Tinha que fazer o reconhecimento, é isso que nós estamos pedindo, reconheça ao menos, ele nem reconhece. Então ele é ingrato nesse sentido. Mas isso não significa que ao eu fazer essa crítica, eu deixe de lutar para recursos para o nosso estado. Sou o deputado que mais tem brigado lá em Brasília, relator de vários projetos, votação, defesa no plenário, para ajudar o Rio Grande. E porque também o senhor tem a Grande Santa Rosa como moradia, né? É isso, então é isso, mas independente disso, eu ajudo todos os estados, todos os países, todos os estados, e inclusive faço parte do Mercosul aqui, então os outros países, para a gente ter uma integração positiva. Então, assim que a gente se relaciona, pegando o futebol, então, faz uma crítica, tira um sarro, isso é normal, todo mundo faz, mas sem canelada. No respeito, ajudando todo mundo, e esse é o deputado Bongás que dialoga com todos. Muito obrigado, deputado Euvino Bongás, foi um prazer. Clécio. Agradecer o colega Mauri Cols e finalizar com o deputado, praticamente já respondeu todas as questões que a gente tinha, falar da sua relação com o Criciúmal, que acredito que é um lugar onde o senhor sempre faz um bom número de votos, mas também retribui, né? Sim, eu acho que é isso, o meu pai me ensinou isso, né? O pai de todos nós e várias pessoas que estão te acompanhando agora, quero te agradecer muito a vocês que estão acompanhando aqui, né? Uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Eu acho que isso é uma coisa assim da solidariedade, né? Do compromisso conjunto, entende? Então não é uma via só de uma via, é uma via de mão dupla, de uma ida e vinda, né? Eu tenho voltado, agora não é época eleitoral, eu tô aqui. E os políticos geralmente vêm com aquela crítica, assim, vem época de eleição pedir voto e depois abandonam mesmo. Eu sou o contrário. Eu estou aqui numa época que não é eleitoral, né? E eu ando direto. Então, assim, eu tenho há muitos anos já, para mim, Criciúmal foi uma referência importante das agroindústrias que eu tenho apoiado, a questão da saúde, a questão da associação. Eu sou muito associativo, cooperativo, muito na luta sindical. Então, o que acontece? Eu tenho como a minha cidade é de Santo Cristo, e Criciúmal tem muito essa produção da agricultura. Muito parecida. Aqui nós temos cooperativa de crédito, cooperativa, né, de... Berço do Sicredi aqui. O berço é aqui. Então o que acontece? Assim, a atividade futebolística, né, eu tenho meus colegas que são famosos, né, por causa do futebol, que são nascidos aqui, né? Então o que acontece? Eu sou também do esporte, aí no caso amador, né, varziano, né, mas sempre sou praticante, atuante. Então vocês assim nos identificam muito. Então eu quero voltar mais vezes para Criciúmal. E se Criciúmal quiser me abraçar mais, a gente pode, na medida
que a gente tenha um entrosamento maior ainda, se aproximar, abraçar mais. A gente pode ajudar mais ainda, entendeu? Então é a ida de mão dupla, né, que a gente está falando. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir coisas boas ainda para Criciúmal. Parabenizar vocês também pela comunicação, a presença de vocês hoje aqui na associação. E vocês tenham certeza que os agricultores que vão usar esse equipamento é um benefício também para o conjunto do município, porque se esses agricultores vão bem, vão comprar no comércio, o comércio vai vender mais, né? Vai criar uma rede comercial maior, então é bom para o município. Então, em todos os sentidos, o que nós estamos fazendo hoje no meio dessa natureza maravilhosa é um símbolo bonito para a nossa querida Criciúmal. O Carlos Ernesto Grino, hoje presidente da Associação de Pesquisa e Desenvolvimento Comunitário de Criciúmal, numa data importante de recebimento de equipamentos, e gostaria que você falasse da importância dos equipamentos, professor. Bom dia. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, nós temos que dizer o seguinte, Clécio, isso aqui para nós é um marco, né? Uma vez que essa conquista desses equipamentos, eles vêm pela organização da pequena agricultura familiar, né? Todo mundo sabe, eu moro no interior, sou professor e agricultor, né? Eu sou daqueles ainda que defendo que, em primeiro lugar, a agricultura tem que ter autossuficiência à mesa, né? A família tem que ser sustentada à terra. Se você olhar os princípios da terra, ela é essa, né? O princípio da terra, ou se nós pegarmos para quem segue mais a religião, né? Deus fez a terra para que o ser humano dela tivesse proveito para o seu sustento e a sua vida, né? Ela nunca foi como a terra, não pode ser uma forma de especulação financeira, né? E é com esse intuito que nós organizamos a associação. Nós queremos que não só eu tenha máquina, mas que todos os demais associados tenham a oportunidade de ter a máquina para a melhoria da sua propriedade rural, né? Então, como nós somos pequenos, e se cada um fosse comprar uma máquina, seria 12 famílias endividadas, né? Assim nós conseguimos, com uma emenda parlamentar, esse equipamento, esse trator e os demais equipamentos que vão servir a todos, né? Claro que isso vai ter uma organização, um regimento para isso, né? E eu tenho certeza que vai dar certo, uma vez que a gente sempre lidou na agricultura e sabe organizar, digamos, a questão agrícola, né? Professor, essa associação foi criada quando, eu acredito que muitos criciumalenses compartilham dessa ideia de vocês. É um trabalho recente, ou já faz mais tempo que vocês organizaram? Sim, se nós pegar, Clécio, assim, Criciúmal, ela tem um histórico interessante. Ela sempre foi tudo que nós temos é via associação, via organização social. Se nós pegar a Igreja Católica, foi construída pela organização do povo, o pavilhão católico, o pavilhão evangélico, a escola, tudo sempre foi, as comunidades do interior, sempre foi organização social. Nós fomos perdendo isso pelo sistema capitalista. Ele introduziu em nós aquela mentalidade individualista e hoje as pessoas não conseguem mais se organizar, né? Porque cada um quer tirar proveito para si só e que o outro se lasque. E não é assim. Então nós, se pegassem a Adesco foi criado no meu tempo que eu fui secretário da Agricultura e hoje é uma estrutura que está aí, né? Ainda tem algumas que sobrevivem, mas muitas das entidades do nosso interior fecharam porque não há mais pessoas que as seguem, né? Os antigos foram morrendo, foram indo embora e as coisas estão desaparecendo. Então nós criamos essa em 2021, né? Criamos ela em 2021 e a partir disso, só que assim, essa é a fundação. Mas nós começamos muito antes no planejamento, na estrutura do estatuto social, né? Isso leva meses de discussão, né? O que se coloca no estatuto, depois os registros, né? E é uma associação registrada corretamente, tanto é que estamos recebendo um dinheiro público federal, né? Através da emenda parlamentar. Mas a ideia desde o início foi criar uma associação não só na produção da agrícola, mas também na pesquisa, na educação, né? Tanto é que está envolvido escolas, está envolvido nisso viveiros, está envolvido a preservação ambiental, né? Que é de suma importância nós darmos valores às nossas nascentes de rio, aos nossos mananciais de água, né? A nossa parte vegetal que está desaparecendo e daqui a um pouco vai fazer falta, né? Ao uso
adequado da terra, né? Então essa é a ideia da associação. Não é só a produção de alimentos, mas é um conjunto que faz parte para você conseguir o bem-estar da tua família. Muito legal. E eu acredito que também vale o agradecimento ao deputado Bongás, que sempre ajudou Criciúmal e ajudou vocês para que a aquisição dos equipamentos fosse possível, né? Com toda certeza. Eu sempre digo assim, o deputado, ele é um representante nosso, né? Nós o elegemos. Agora, se nós fizermos os pedidos errados, de nada vai adiantar, né? Então nós temos que ajudar o deputado, né? Então, por exemplo, uma emenda parlamentar, ela tem que vir com esse propósito, de ajudar a sociedade. Porque muitas vezes você vê emendas parlamentares virem para nós e para a região, que depois de um tempo desaparecem do cenário, né? Que não tem mais utilidade nenhuma. Quer dizer, é um dinheiro mal empregado, né? E essa é a ideia. Então, por exemplo, eu fico muito grato pelo Elvino ter reconhecido o nosso pleito, né? E nos atender. E assim, com certeza, daqui um pouco ele vai estar aqui, né? E ele também vai se sentir muito contente de ver essa organização, porque ele também é provindo de uma região da agricultura familiar, né? É verdade. E isso é importante para nós. Legal, Carlos. Muito obrigado por nos chamarem para estar aqui. Acho que é um momento importante e o senhor sabe, a gente sempre, onde acontece algo em Criciúmal, a gente está aí. O que a associação quiser demonstrar, trazer a gente, estamos sempre dispostos a ajudar vocês. Ó, a nossa ideia é avançar, né? Mais para frente nós queremos chegar a ter uma condição de fazer essa comercialização, o resultado disso, oportunizar isso também para o consumo urbano, né? Uma vez que nós temos a nossa produção agroecológica, né? Nós praticamente não usamos produtos químicos, né? Se você chegar aqui na minha propriedade, você deve estar vendo, nós estamos no meio do mato, né? Num paraíso, eu diria. Então, nós preservamos a água, eu tenho colmeias de abelha, eu produzo tudo que você imagina na agricultura. Tem uma horta onde se produz de tudo, tem o porco, ovelha, tem de tudo, porque esse é o cenário da agricultura familiar, né? Mas isso não, ela tem que refletir para nós como família, e mais adiante ele tem que sair do campo da propriedade como comércio e ao encontro do urbano, né? Essa é a nossa ideia. Uma questão cultural, né? Cultural. E da mesma forma, eu fico muito grato de vocês nos visitar, né? E divulgar. E sintam-se às ordens sempre que quiserem. Uma hora a gente vai vir aqui fazer uma matéria sobre a propriedade, que é muito bonita. Com certeza, ficaria muito grato. Eu tenho algumas inovações aqui, né? A gente tem um acordo com a Embrapa, né? Eu ainda sou assim de preservar muitas essências florestais, tanto é que eu produzi um bosque com todas as essências florestais em extinção aqui em Criciúmal, né? Ainda, da mesma forma, eu produzo as frutas, né? Não só para mim, mas também para os animais, né? Para a fauna, né? Então é um trabalho diferente e me sinto realizado aqui. Criciúmal conversa também com Carlos Uri Reis, vice-presidente da Associação de Pesquisa e da Agricultura Familiar de Criciúmal. Gostaria que nos falasse nesse dia importante, receber esses equipamentos para a associação. Sei de todo o trabalho que vocês fazem em prol da agricultura familiar. Bom dia. Bom dia, Clécio. Bom dia, Leila. Bom dia aos internautas do Guia. Hoje é um dia importante para a nossa associação, em função de que a gente está recebendo esses equipamentos que vão ser muito importantes na parte de condução das atividades diárias, né? Principalmente da agricultura de base familiar. E foi uma conquista que a gente, aos últimos anos, em parceria tanto com a Prefeitura Municipal local, tanto com os associados, então conseguimos esses equipamentos que oportunamente vão ser, a partir de critérios, né, de utilização, ser utilizados então nas atividades do dia a dia. Além da utilização no dia a dia, né, Carlos, eu acredito que é uma questão social. Você recebe em sua propriedade, ontem ainda, se eu não me engano, recebeu escolas, alunos, para mostrar essa lida de vocês em cima da produção de alimentos com uma preservação consciente. Acredito que é por aí, né? Sem dúvida, Clécio. Eu acho que um dos grandes desafios da humanidade
é buscarmos uma forma de produção que atenda às nossas necessidades básicas, né, de alimentação, de bem-estar social, e ao mesmo tempo não comprometa as futuras gerações. Eu diria isso que é uma das questões mais importantes hoje que a sociedade precisa discutir. A produção de alimentos é um desafio hoje para a humanidade, mas uma produção de alimentos consciente, criteriosa, levando em consideração os recursos naturais, né, solo, água, biodiversidade, uma agricultura inclusiva, onde todos possam fazer parte do processo, uma agricultura resiliente, capaz de responder a todas essas mudanças climáticas que vêm ocorrendo, né? Então isso para nós é desafiador, mas ao mesmo tempo gratificante, e a gente acredita muito que é possível a implementação e o aumento dessa forma de produção para que a gente atenda então a demandas específicas, né? E o bem-estar dessas famílias do campo e, como consequência, oferecer para a comunidade um produto de mais qualidade, né? Com procedência, responsabilidade social e ambiental. Carlos, o que a associação precisar, mesma colocação fiz para o presidente, o professor Carlos Ernesto Green, conte com a gente, chame a gente e obrigado por ter convidado a gente por estar aqui hoje. A gente agradece, Clécio, a presença de você, da Leila, do Guia, porque é a partir desses momentos que a sociedade começa a repensar o próprio sistema de produção, né? Repensar aquilo que a gente precisa sentar e discutir com a comunidade, com as escolas, dos meios de pesquisa. Esse é o momento. E a cobertura da imprensa, com liberdade de imprensa, é um princípio da democracia. Democracia na qual que a gente tanto defende e acredita. Então, a gente que agradece a presença de vocês. Muito obrigado.